Hey you! Eu sou o professor Fernando Siqueira do curso Inglês IUP, Inglês Criativo. Vou falar para vocês aqui hoje das preposições em inglês. Existem muitas preposições, mas as que geram mais dúvida geralmente são as que são muito parecidas na tradução, porém tem sempre alguma coisinha para diferenciar. Então vou mostrar para vocês aqui as preposições in, on e at, a diferença das três que são bem semelhantes. Então, todas têm a mesma tradução em alguns casos, é em, no, na, em, no, na, em, no, na. Então, em geral, elas são parecidíssimas no português, mas o jeito de usar é que faz a diferença. Então, se você não entender, não adianta nada, pode dar outro sentido na frase se você trocar uma preposição. Vamos dar um exemplo aqui, o in, em, no, na. Vai dar sempre um sentido de dentro, então você vai falar em tal lugar, dentro daquele lugar. Em geral, se eu falar in a box ou in the box, na caixa ou dentro da caixa. E I am in the classroom. Eu estou na sala de aula, dentro da sala de aula. Então tá aí. In dá sempre um sentido de dentro, então bota sempre isso na cabeça. Existem algumas coisas que você vai usar a preposição, mas aí são detalhes que vão atrapalhar um pouco de você não confundir. O importante é você saber o principal. Então ele dá sempre o sentido de dentro de algum lugar. No livro, nos livros IUP você vai ver a diferença mais marcante, assim, em onde que você usa com detalhes, mas aqui você já vai entender perfeitamente a preposição. Então, in, no, na, em, dá um sentido de dentro. Tem outras traduções, eu botei até a reticência aqui para saber que tem outras coisas. On, letras ON, que você vê muito no aparelho elétrico, que é ligado, e off, que é o oposto de in. O oposto de in é out, que é fora. In é dentro, out é fora. Entrada, saída, por exemplo, nos aparelhos de som, etc. De vídeo também. On, em, no, na, e a gente conhece muito pela frase famosa aí, the book is on the table, né? Aquela frase horrorosa, né? Que a pessoa vai e já acha que on quer dizer sobre a mesa. E não é bem assim, depende muito do jeito que usar. O on pode até ser sobre também, em cima de algum lugar, mas tem que estar em contato físico. Se não tiver encostado, não está on. Então, quando uma coisa está em cima da mesa sem ter contato, já não é on, é over, por exemplo. E se tiver acima, num nível, sem estar em contato, também pode ser também above, dependendo do caso. Então, on tem que estar em contato. Também em, no, na, tá. E tem também a preposição at. Então, ó, só um detalhe aqui do on, que eu não disse. Ligado é porque quando você liga alguma coisa, você encosta aquela coisa na outra, a parte metálica. Aí ele fica on. Quando você desliga, fica off. On tem ainda uma outra função diferente, que é de sequência. Quando você fala o verbo com o on, tem alguns phrasal verbs importantes, mas também, em geral, ele dá um sentido de sequência. Então, se eu falar, por exemplo, assim, dream on, dream é o verbo sonhar, dream on quer dizer sonho, continue sonhando, dá sempre uma sequência, alguma coisa assim, ok? E já a preposição at, também quer dizer em, no, na, é quando você especifica o lugar, dá exato, dá o nome do local, por exemplo. Então, por exemplo, se eu falar que eu trabalho em um banco, I work in a bank. Agora, se eu falar eu trabalho na Caixa Econômica Federal, I work at Caixa Econômica Federal. Então, quando eu vou especificar o lugar, dar o local bem exato, a gente vai usar o at. Existem algumas regrinhas. Antes de dias da semana, você usa o on. Antes de horas, por exemplo, você usa o at. Aí, esses detalhes você vai ver no livro com a explicação, com cada uso específico, mas se você entender essa diferença básica aqui, tudo vai ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo até estranho, de como você trocaria, se você trocar uma preposição, você muda totalmente o sentido da frase. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o at. Vamos dizer que tem alguém na porta me esperando ali para entrar, então essa pessoa está at the door. Ela não está nem dentro da porta e nem on the door, que é encostado na porta. Se eu falar que a pessoa está on the door, ela pode estar até ouvindo o que está se passando lá dentro. Então muda totalmente o sentido da frase. Embora no português você vai falar está na porta. Então eu gosto de dar um exemplo. Vamos imaginar aqui um filme do Arnold Schwarzenegger lá. Poderoso tal. Todo filme dele ele derruba um exército, ele matou o exército, vamos imaginar que ele chegou, voltou para casa, aí quando ele acabou tal, chegou em casa tranquilo e tal, se postou na sala, de repente ouve-se um barulho lá fora. Aí a esposa dele lá, por exemplo, a namorada fala, tem alguém na porta, tem alguém at the door. Aí ele vai lá,
porque sempre sobra um bandido do exército, né? Ele vai lá, acaba dando uma cacetada nesse bandido, vai, tal. Aí vamos imaginar que ele pega, todo filme desses fortão, para mostrar que ele é fortão, eles costumam colocar um gancho em algum lugar para ele pendurar ele, né? Para mostrar que é forte. Aí vamos imaginar que nessa porta tem um gancho desse. O Schwarzenegger vai pegar o sujeito lá e pendura depois que ele bate nele até, pendura na porta, aí ele volta lá para dentro e ela fala, onde é que ele tá? Ele fala, tá lá na porta. Mesmo lugar, só que aí ele vai estar on the door, vai estar pregado na porta, né? Já muda o sentido. Então se você trocar a preposição já dá outro sentido. E vamos imaginar que ele não fica satisfeito, o cara reclama lá, ele volta lá, dá mais um pau no sujeito lá e pega a cabeça dele e toca lá dentro daquela porta lá que é de isopor mesmo no filme, né? Então ele quebra a porta do cara com a cabeça e ele fica atolado lá na porta. Aí ele vai ficar in the door. Então se eu modificar a preposição, se eu trocar uma preposição dessas aqui, vai mudar totalmente o sentido da frase. O sujeito lá, o americano, o britânico, alguém que você for falar inglês, ele vai entender o que você falar. Por isso é que tem que entender a preposição. Aí você não vai ter dúvida. Então in dá um sentido de dentro, on dá um sentido de pregado, encostado, em contato, ligado. E o at é quando você fala o nome do local específico. Aqui eu coloquei também, aproveitando aqui de preposição, duas preposições são muito parecidas e perigosas, né? O to e o for, né? Se eu falar alguma coisa, vamos supor que eu vou escrever uma carta para você. Se eu trocar essa preposição aqui para a gente entender, vai dar outro sentido. Numa você é remetente, na outra você pode ser até o destinatário da carta. Então, to alguém, esse to aqui indica sempre o quê? Um destino. Então, se eu escrever uma carta para você, para mandar para você, eu vou escrever a carta to you. Agora, você quebrou a mão, não pode escrever, tem um grande problema lá e tal. Ô Fernando, escreve essa carta aqui para mim. Então aí eu vou escrever a carta for you, para você, mas por você, no seu lugar. Então só aí já fica legal para você entender a diferença maior dessas duas preposições, são muito parecidas. É isso aí, isso é o IUP.